Então vamos lá. Questão 1 da prova de 2022 da FUVEST. A deficiência na enzima G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma condição recessiva ligada ao cromossomo X que pode ser diagnosticada no teste do pezinho expandido. Pessoas com deficiência nessa enzima são suscetíveis à anemia hemolítica ao serem expostas à cloroquina ou à primaquina, drogas amplamente prescritas pelos médicos no tratamento da malária. No Brasil, a prevalência de deficiência de G6PD na população geral varia de acordo com as áreas mostradas no mapa. Então a gente tem aqui um mapa do Brasil que mostra aí pra gente uma prevalência alta de 5% na área pintada de verde, que se localiza basicamente na região norte do país, uma prevalência de 3% na área listrada, que pega aí parte da região centro-oeste, pega boa parte do nordeste, pega parte do sul e do sudeste também, e nós temos uma prevalência de 1% na área azul, que pega um pedacinho pequeno do nordeste, um pedacinho pequeno do sul e uma boa porção do centro-oeste e do sudeste brasileiro. Certo? Dados todas essas informações, vamos à pergunta e às alternativas. Vamos lá. Indique a afirmação correta sobre a segurança na prescrição de cloroquina nesse contexto. A. Não é necessário fazer o teste do pezinho expandido em filhos de casais da região nordeste do Brasil que apresentam deficiência de G6PD, já que menos de 3% dos testes serão positivos. B. Aproximadamente 8,5 milhões de pessoas da região centro-oeste no Brasil têm somente um alelo recessivo para deficiência de G6PD, sendo assintomáticas. C. Cerca de 900 mil pessoas da região norte do Brasil podem desenvolver anemia hemolítica devido ao tratamento com cloroquina, sendo a maioria do sexo masculino. D. Descendentes de casais que não apresentam deficiência em G6PD têm mais de 25% de chance de possuírem um alelo recessivo e podem ser tratados com cloroquina em áreas onde a malária não seja endêmica. E a E. Os pacientes do sexo masculino devem ser investigados quanto à presença da anemia hemolítica na família paterna, caso vivam em regiões onde a malária é endêmica. Então, para facilitar um pouquinho, para nos dar uma ajuda, já que a gente trabalha aí com números dentro das alternativas, a questão também nos traz os números das populações nas regiões questionadas. Então, Norte tem 18 milhões, Nordeste 58 milhões e Centro-Oeste 17 milhões de pessoas. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos voltar lá para o enunciado da questão, porque esse enunciado traz aí algumas informações muito importantes para a gente. Primeira informação, nós estamos falando de uma condição que é recessiva ligada ao cromossomo X. O que significa isso? Que nós temos uma hereditariedade que funciona igualzinha à da hemofilia e à do daltonismo. O homem tem apenas um cromossomo X, então o alelo que lá estiver é o alelo que vai se manifestar. Se ele tiver um alelo dominante, ele não tem a doença. Se ele tiver um alelo recessivo, ele vai ter a doença, vai desenvolver a deficiência. Importante dizer que o alelo que vem no cromossomo X, ele vem da mãe, porque quem vai ceder o cromossomo X para o homem é a mãe, já que o pai vai ceder o cromossomo Y para determinar o sexo do bebê. Beleza? Segundo ponto importante em relação a isso, as mulheres só vão ter esse processo, só vão ter essa doença quando elas forem homozigotas recessivas. Então, o cromossomo X que vem do pai precisa ter o alelo, ou seja, o pai precisa ter a deficiência, e a mãe pode ser, então, heterozigota, mas ela precisa ter pelo menos um cromossomo X com um alelo recessivo, certo? Então, falamos aí da hereditariedade da doença. Outra coisa importante que precisamos falar, o que é o teste do pezinho. O teste do pezinho, o expandido, ele acaba averiguando mais doenças, como é o caso aqui da deficiência de G6PD. Ele é um teste feito logo após o nascimento
para diagnóstico de doenças que nós conhecemos como erros inatos do metabolismo. Esses erros inatos do metabolismo são problemas metabólicos que podem gerar algum prejuízo para a vida do indivíduo e, obviamente, precisam ser averiguados e tratados desde o início da vida, com dieta, com algumas questões, pode haver medicamento e por aí vai depender do erro que for, do erro inato do metabolismo que for diagnosticado. Um dos exemplos que nós temos é a fenilcetonúria, que a gente sempre conversa quando a gente dá as aulas de genética. Bem, o que nós temos nesse caso aqui? A prevalência dos erros inatos de metabolismo é pequena, ela não é uma prevalência muito grande na sociedade, mas como exige restrições alimentares, como exige aí alguns hábitos de vida que precisam ser implementados desde o começo da vida, não existe a opção de não se fazer, porque a gente está falando de salvar pelo menos uma vida que seja diagnosticada. Então não existe a possibilidade de não se fazer isso e ter aí riscos à vida do bebê, ter aí riscos de sequelas grandes para o bebê. Por esse motivo, a gente sempre vai fazer. Qualquer situação que fala não precisa fazer porque a prevalência é baixa, está errada. Dadas tais informações, vamos então às alternativas que nos ofertaram aqui. Vamos dar uma chegadinha lá e ver essas alternativas novamente. Vamos rever aquilo que é falado. A. Não é necessário fazer o teste do pezinho expandido em filhos de casais da região nordeste do Brasil que apresentam deficiência de G6PD, já que menos de 3% dos testes serão positivos. Acabei de dizer para vocês que não interessa a prevalência, não se discute a possibilidade de fazer, a necessidade de fazer, porque tem que se fazer sim. Não existe a possibilidade de não se fazer, tá? Ok? Já eliminamos a A. Para quem conhece o teste de pezinho, fica fácil de pensar. B. Aproximadamente 8,5 milhões de pessoas da região centro-oeste do Brasil têm somente um alelo recessivo para deficiência de G6PD, sendo assintomáticas. Aí a gente vai recorrer aqui aos dados e a gente vai ver que na região centro-oeste, que é a região que ele questiona, nós temos 17 milhões de pessoas. Para ter 17 milhões de pessoas, esses 8,5 milhões representam 50% dessa população. E aí a gente está falando de alelo recessivo sendo assintomáticas, que significa que são pessoas que têm aí o alelo dominante. A gente está falando de heterozigose. E a heterozigose para uma herança ligada ao cromossomo X só é possível em mulheres. Basicamente, o que ele está dizendo nessa alternativa é que todas as mulheres da região centro-oeste possuem um alelo recessivo. Todas. Porque é metade da população. Se a gente tivesse essa condição, a gente teria automaticamente 50% dos homens com a doença. Afinal de contas, nós temos 50% de chances dos homens, né, de um homem filho de uma mulher que é portadora do gene, pegar essa doença, né, ter essa transmissão da deficiência de G6PD. Então eu teria nessa brincadeira, chutando baixo, uma prevalência de 25%, pensando só nos casos dos homens. E é claro que isso também afetaria a prevalência nas mulheres, porque se as mulheres são heterozigotas e todos os homens, e 50% dos homens têm a doença, a prevalência nas mulheres também aumentaria e nunca ficaria numa prevalência baixa como a gente tem descrita no mapa. Então está completamente errada essa questão por dados matemáticos, tá? Muito simples isso, tá? Então não é a B também. Vamos para C. Cerca de 900 mil pessoas da região norte do Brasil podem desenvolver anemia hemolítica devido ao tratamento com cloroquina, sendo a maioria do sexo masculino. Aqui a gente tem duas informações que a gente precisa checar. Uma informação numérica, matemática, e uma informação em relação à transmissão, à hereditariedade desta doença. O que nós temos? Uma prevalência maior em homens, porque homens têm apenas um cromossomo X. Então, nesse caso, o final da informação para a gente é coerente, ele representa a verdade. A maioria dos portadores da deficiência são do sexo masculino. O que a gente precisa fazer agora é averiguar essa numeração. O que a gente tem? Na região norte, como o mapa mostra para a gente lá em cima, nós temos uma prevalência de 5%, certo?
A gente precisa ver se para uma população como apresentada na região norte, que é de 18 milhões de pessoas, esses 900 mil casos são equivalentes a 5%. O que a gente vai fazer então? Vamos fazer a matemática, né? Não tem jeito. Então a gente tem aqui, olhando para esse cenário, a seguinte situação. 18 milhões é igual a 100% da população. Regrinha de 3 básica, tá? 0,9 milhões, que é o que representa os 900 mil, é igual a x. Então x vai ser, né, o que a gente vai ter aqui? 18x é igual a isso aqui dá 90, certo? Então, x vai ser igual a 90 por 18, e 90 por 18 é igual a 5. No caso aqui é porcentagem, certo? Então, olhem só, 900 mil pessoas na região norte representa 5% da população. 5% é justamente a prevalência da doença na região norte. Então, a primeira informação, a segunda a gente já tinha validado, a primeira informação também é correta, já temos aqui a alternativa C como alternativa correta, tá? Mas vamos ver as outras duas só para a gente poder ter o desencargo de consciência. Descendentes de casais que não apresentam deficiência em G6PD têm mais 25% de chances de possuírem o alelo recessivo e podem ser tratados com cloroquina em áreas onde a malária não seja endêmica. A questão do tratamento de cloroquina já começa pelo seguinte, não é onde a malária é ou não endêmica, ela é um tratamento para malária, endêmica ou não. Já é o primeiro ponto que a gente vai discutir em relação a essa alternativa D. Agora vamos pegar a parte genética dela. Descendentes de casais que não apresentam deficiência, ou seja, pode ser que a mulher tenha o alelo, mas o homem com certeza não tem, certo? Tem mais de 25% de chances de possuírem um alelo recessivo. No caso de um homem saudável com uma mulher saudável, sendo a mulher portadora do alelo, a gente tem exatamente 25% de ter um filho, ter um descendente de sexo masculino, obrigatoriamente sexo masculino, para poder, nesse cruzamento. Então, as chances que nós temos aqui para ter essa doença, no caso de uma heterozigose para mulher e o homem não sendo portador, é de 25%, sendo obrigatoriamente este bebê com sexo masculino. Então não pode passar de 25%, e a alternativa já diz para nós mais de 25%. Não, 25% é o teto, tá? Não tem como ser mais que 25%. E aí, os pacientes de sexo masculino devem ser investigados quanto à presença da anemia hemolítica na família paterna, caso vivam em regiões onde a malária é endêmica. Quem vai passar para o paciente de sexo masculino é a mãe, não é o pai. Automaticamente isso está errado, porque a gente tem que investigar a família materna, não a família paterna. Então, comprovamos a alternativa C como alternativa correta dessa primeira questão do vestibular da FUVEST de 2022, do vestibular da edição 21-22 da FUVEST, beleza?